Oi, gente! Voltei com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre residência na Nova Zelândia. Como que é possível conseguir, hein? Através de trabalho, através de programas de estudo. E é por isso que hoje eu convidei o Antônio, ele que é advisor, é um agente de imigração credenciado, então ele pode falar, e sim, com total propriedade sobre o assunto. Então, eu estou muito feliz que o Antônio hoje vai fazer parte do canal. Vem chegando, Antônio. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, clica aí no sininho. Não, peraí, eu vou te esperar agora para se inscrever no canal, vai. 3 segundinhos, só? Aí, se inscreveu? Ótimo, agora. Depois, deixa o seu like. Se você achar aí que o vídeo te ajudou de alguma maneira, eu tenho certeza que vai te ajudar. A sua dúvida está por aqui. E se não estiver, pode colocar nos comentários, tá? Que eu volto para poder responder e te ajudar. Vem chegando, Antônio, agora sim. Antônio, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar sempre passando tanto conhecimento aqui, né? Para quem quer viver na Nova Zelândia de forma certinha, né? De forma legal. E seja bem-vindo aí mais uma vez, viu? Não, imagina, eu que agradeço poder estar aqui de novo, né, podendo passar conhecimento para as pessoas aí que estão buscando esse caminho aí na Nova Zelândia. É importante, né, a gente poder contribuir com esses passos iniciais aí para que as pessoas tenham conhecimento de qualidade, de fontes, né, que são confiáveis, porque é tanta coisa que a gente encontra pela internet aí, tanta coisa que eu ouço diariamente que até me assusta. Então, eu acho importante, né, ter um canal assim de comunicação para que as pessoas possam encontrar essas informações e poder começar o planejamento delas, né? Acho que isso é importante. Exato. E eu sempre deixo muito claro aqui, quando eu vou fazer uma videochamada, principalmente, que eu gosto de fazer as consultorias, tudo videochamada, né? E aí eu falo, olha, a minha função aqui é te ajudar através de programas de estudo. E aí, pós-estudo, green list, trabalho, tal, é tudo com o Antônio, ele que é advisor, ele que pode, de fato, falar. Então, assim, e é onde eu posso bater o martelo aí de coração aberto, Antônio, que a Inbound Study, né, a gente pode ajudar tudo no quesito de estudo, mas a gente tem você como parte da Inbound mesmo, sabe? Então, Bruno, tem aplicação de visto? Tem, através do Antônio, né? Então, isso é maravilhoso, essa confiança aí, né? A parceria com a Inbound já vem de muitos anos, né? É uma das primeiras a gente comecei a trabalhar lá na origem, lá atrás, e assim, acho que é uma história de sucesso, porque a gente, claro, não dá para a gente conseguir 100% das aprovações, que é impossível, né? Mas eu acho que eu chutaria aí tranquilamente mais do que 95% de vistos aprovados aí. Sim. Eu não lembro, faz tempo que não tem uma surpresa desagradável aí, faz tempo, né? Não, E aí eu falo assim, já que nós tocamos nesse assunto... Mas, só desculpa até te interromper, mas isso passa muito também pela construção dessa parceria de tanta comunicação diária ali, da agência entender o perfil do estudante que deve ir para a Nova Zelândia, né? Isso é muito importante. Exato, exatamente. E também do lado de lá, né, o Antônio sempre nos passa uma fichinha lá que o estudante, a partir do momento que a gente vê que o planejamento está evoluindo, o Antônio nos dá aí uma carta branca para a gente poder pegar por escrito o perfil do estudante, ele vai lá, avalia, e de fato é um diferencial que a gente tem, né? Sim, sim. Muito importante, já no início do processo ali, entender o perfil do estudante, porque a Nova Zelândia, né, é o que eu sempre falo, não é um país difícil, mas também não é um país fácil. A Nova Zelândia, ela sempre escolhe o caminho do meio. Então, a gente nunca vai ver a Nova Zelândia tomando atitudes drásticas de se tornar muito difícil ou de se tornar muito fácil, como, por exemplo, foi a Austrália durante décadas aí. As pessoas ficavam 7, 8, 9 anos lá na Austrália renovando o visto de estudante, e aí, do nada, de repente, o governo falou, acabou a bagunça, e aí está complicadíssimo, essas pessoas não conseguem mais permanecer, não conseguiram imigrar, enfim, e aí tem que, né, procurar um outro destino, ou voltar para casa. A Nova Zelândia, ela cria um caminho em que, no máximo ali 5 anos, ou você imigra, ou você vai embora. Não era para você, né? Porque assim, 5 anos, eu vou te falando, 5 anos é muito tempo. É muito, É muito tempo. Normalmente ali, uns 3 anos, se a pessoa estiver focada com um bom planejamento, ela já consegue iniciar o processo de residência, né? Porque é um processo muito direto.
Não estou dizendo que é fácil, nada é fácil, mas é um processo muito claro, muito objetivo, muito direto. Você não consegue ficar enrolando o sistema e o sistema não quer que você se enrole. O sistema fala assim, olha, o caminho é esse, você vem ou você vai embora. Né? Porque, assim, eles não querem que pessoas fiquem lá por muito tempo num visto temporário. O visto temporário, ele é, na verdade, um caminho para você chegar na residência, se você tem o objetivo de chegar na residência. Sim. Então, você vai, por exemplo, via estudo e, posteriormente, trabalho, e aí chega na residência, enfim, é um dos caminhos possíveis, né? Ou você já é uma pessoa que já consegue um visto de trabalho e aí vai direto para trabalho e residência, mas isso aí para quem está aqui, por exemplo, no Brasil, acaba se tornando um processo um pouco desafiador, porque a empresa quer te contratar, mas para ela te contratar, você tem que ter o visto de trabalho. Mas para você ter o visto de trabalho, a empresa tem que te contratar. Então fica ali aquela história, né, do ovo e a galinha. E aí, quando você faz um curso, né, via estudo, que te permite ali um visto pós-estudo, você quebra esse ciclo. E aí você está disponível ali para a empresa te contratar, sem precisar te oferecer um visto. Né? É uma das formas que as pessoas mais utilizam para buscar um processo migratório. Então, esse é o caminho. Exato, exato. Eu falo que quem vai... Existem vários tipos de curso, de vistos e de caminho para residência. Quando eu falo assim, olha, vê com o Antônio, porque o pessoal, mas eu vi que minha profissão está na Green List. Então, gente, não basta estar na Green List, você precisa de uma carta de oferta. Né? Então, conversa com o Antônio para você entender melhor sobre o que é ter uma profissão na Green List, porque, de fato, não basta, né, Antônio? Não, as pessoas romantizam muito a Green List. Sim. Eu falo assim, a Green List não é o céu, como também não estar na Green List é o inferno, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. A Green List ela é só mais uma categoria de residência. Eu imigrei em 2006, você vê, 2006, não era Green List, era outro nome, né? Na época era um Long Term Skill Short List, era um nome longo. Sim. A maior parte das profissões não estão na Green List. 90% das profissões não estão na Green List. 90% das pessoas não imigram via Green List. E aí as pessoas acham que estando na Green List é a solução de todos os problemas, de todo o caminho. E não é assim, porque da mesma forma que a Green List traz alguns benefícios, de fato traz, mas para que você tenha esses benefícios, você tem que atender os requisitos da Green List, que não são tão leves como, por exemplo, são os requisitos da categoria SMC, que é a Skill Migrant, que é a categoria via pontos. Né? A via pontos, eu costumo brincar com o coração de mãe, porque ela é democrática. Sim. A via pontos, assim, todo mundo tem que fazer 6 pontos, né, seguindo o mesmo caminho. Então, ela é democrática, ela nivela todo mundo. Sim. Já a Green List, não. Se você vai em TI, por exemplo, o TI você tem que ganhar $65 e uns quebrados, para você que é um salário altíssimo. Uhum. A hora, $65 a hora. Então, quase dobro que o mínimo, né? Não, quase 3 vezes o mínimo. O mínimo é 20. É verdade. O mínimo é 23 hoje, 23 uns quebradinhos, né? Então, se você, por exemplo, consegue um emprego de TI e não ganha 65, ganha 40, por exemplo, 45 já é um salário excelente, você não vai via Green List, você vai via SMC, você vai via pontos. E aí são outros critérios, são outras formas de se conseguir a pontuação. Então, as pessoas têm essa tendência a romantizar, né? Eu estou na Green List, é o fim dos meus problemas. Não, não é. Talvez seja o início. Sim. Principalmente quando se fala em porta de entrada. Sim, que às vezes a Green List pode nos fazer, mais para frente a gente pode falar melhor, mas a Green List pode fazer cortar caminhos. Mas como porta de entrada é romantizar demais, né? Sim. Então, por exemplo, você é engenheiro, vamos supor, engenheiro, vou dar outro exemplo. Eu sou engenheiro civil, né? E aí o engenheiro civil está na Green List e os requisitos para o engenheiro civil, por exemplo, já não é salário. É você ter a carta da Engineer New Zealand. A Engineer New Zealand seria equivalente ao CREA do Brasil, né? É um conselho da profissão. E a carta da Engineer New Zealand nem é o registro profissional. Ela é uma carta dizendo que você pode trabalhar como engenheiro na Nova Zelândia. Você só não vai assinar projetos ainda, porque você vai demorar alguns anos trabalhando lá, e aí isso eles que determinam, né, dependendo de acordo com o seu currículo, o tempo de experiência, eles vão falar, para você pegar o registro, você vai ter que trabalhar mais 2 anos aqui, ou mais 3 anos, enfim.
e aí você vai poder assinar projetos futuramente. Mas você não depende do registro para chegar na residência. Você, com a carta da Engenheiro New Zealand e conseguindo um emprego como engenheiro, você já consegue aplicar para a residência. Já é outro critério, né? Entendi. E assim por diante. Professor Early Childhood, está na Green List, né? Qual é o critério da Green List para o Early Childhood? É você ter o registro profissional de professores. Aí você tem que ir lá no Teaching New Zealand e entender como é que você obtém um registro profissional. E aí você pode tentar, se você tiver qualificações pedagógicas aqui do Brasil, você pode tentar uma validação direta. Se você tiver um nível de inglês 7, eles pedem no mínimo 7 em todas as bandas no IELTS, que é a referência, né? Que não é uma nota tão baixa, não é um absurdo, mas assim, para quem tem inglês básico, é um ano estudando, né? Para chegar no 7. Ou você faz um curso lá, né? Um curso que te der o pathway ali, um diploma level 7, um bacharel, enfim, um mestrado, e aí teria que ver caso a caso. São cursos, são possibilidades de caminhos para se chegar lá, entendeu? Sim. E assim por diante. Posso falar desses 2 exemplos que você citou aí? Então, por exemplo, tanto o engenheiro quanto o professor estão na Green List, mas não quer fazer via caminhos de estudo, quer via Green List de fato. Mas também precisa da carta de oferta para um trabalho. Sim, não. Eu estou considerando que toda profissão, assim, esteja na Green List, não, esteja na SMC, não importa. Você precisa de um emprego qualificado. Isso é um requisito obrigatório. São 2 requisitos obrigatórios, assim, que não te dão pontos. É um emprego qualificado e ter o inglês. 6,5 no IELTS. Né? É claro, se você vai como professora, por exemplo, já tem um registro, você já atendeu os 6,5, porque o registro exige 7. Se você está indo via mestrado, né? Eu fiz um mestrado, terminei, apliquei para o meu Post-Study Work Visa de 3 anos, que é o que o mestrado concede. Você já apresentou o IELTS 6,5 para entrar no mestrado, você não precisa apresentar novamente para uma residência. Mas sim, você tem que ter o emprego. Sem a carta de oferta do emprego, você não consegue. Exato. Tá na Green List. Eu já tive várias pessoas me contatando assim, Antônio, eu quero aplicar para um visto de trabalho porque meu emprego está na Green List. Eu falei, legal, mas você consegue só me passar o cargo que te ofereceram? Não tenho cargo, eu não recebi nenhuma oferta, não. Eu quero aplicar para o visto de trabalho porque minha profissão está na Green List. Eu falei, não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que ter um emprego. Tem que ter um emprego. Tem que receber a oferta de emprego. Exato. E aí, sem querer frisar aqui, para quem chegou nessa conversa, nesse bate-papo com o Antônio aqui, porque a gente ouve muito falar sobre sponsor, Green List, mas esse detalhe de que precisa da carta parece óbvio, mas olha, o Antônio recebe mensagens assim, eu também recebo mensagens assim, de pessoas que acham que basta ter a profissão que já vai estar, né, que entra sem ter essa carta de trabalho. E aí depois tem a outra surpresa, que eu vou aproveitar o Antônio, que é advisor, e a gente pode papear sobre esse assunto. E eu senti, né, na pele, não sei se o Antônio lembra, né, Antônio, quando eu consegui o meu sponsor, que não basta você ter a carta de trabalho. Você tem que entender a sua vida profissional todinha para ver se vai encaixar em alguma coisa, né, daquela oferta de trabalho. Eu acho que você lembra, né, Antônio? Sim, eu lembro. Você lembra do... Lembro. E o meu falou, Bruna, não vejo caminho para você para esse sponsor, lembra? Sim. E assim, fiquei super frustrada. Eu falei, não, vou encontrar. E aí encontramos, com muito custo, coordenadora de marketing por conta de todo o meu currículo. E eu tô com um rapaz lá, Antônio, que ele é soldador, porém ele arrumou um sponsor numa fazenda. E aí, eu falei com ele, olha, é o que a gente tenta falar, mas vocês parecem que não acreditam na gente. Sim. Não basta ter um sponsor, você precisa ter toda uma história profissional para poder colar, né, Antônio? Sim, as regras, elas mudam de tempos em tempos, né? Espero que as regras atuais não mudem tão cedo, né? Acredito que ela vai ficar aí por um bom tempo. Já foi feitos os ajustes necessários. Então, as regras atuais, elas dizem o seguinte, especificamente para um visto de trabalho via sponsor. Tá. Isso é diferente do visto de trabalho post-study. Sim. Porque então, o post-study,
É um visto aberto, ele é seu. Você terminou um mestrado lá, uma pós-graduação, você aplicou para o visto de trabalho post-study, ele é aberto. Quem quiser te contratar em qualquer função vai te contratar. Você não tem que pedir bênção para a imigração não vai questionar nada. Mas quando a empresa quer te contratar, você tem que comprovar para a imigração alguns requisitos. E aí eu costumo falar dois streams, né? São duas vertentes de requisitos. A primeira vertente é a vertente que a imigração exige. O que ela exige hoje? Ela exige que você tenha, para qualquer função, absolutamente qualquer cargo, qualquer função que lhe seja oferecida, o aplicante tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência naquela área, ou esses 2 anos podem ser substituídos por uma qualificação. Se essa qualificação for, no mínimo, bacharel, quando eu falo bacharel, não é tecnólogo, é bacharel mesmo. Bacharel para cima, ela pode ser em qualquer área, não necessariamente tem que ser na área do trabalho oferecido, e você não precisa validar essa qualificação, ela pode ser somente traduzida. Então, você vai traduzir lá o diploma e o histórico acadêmico, e é o suficiente. Vou usar um exemplo, assim, bem extremo. Tá. Eu recebi uma oferta de emprego na fazenda para tirar leite de gado. Nada a ver comigo, mas eu tenho um bacharel em psicologia. Não tem problema. Vai ser aceito pela imigração para esse caso, tá? Só que o empregador, na hora que ele faz esse processo para ter a vaga e te oferecer a um trabalhador estrangeiro, ele passa por um processo chamado job check. O job check é composto por o anúncio da vaga. Então, o empregador tem que ir lá anunciar a vaga por 2 semanas, e naquela vaga, naquele anúncio, ele tem que colocar os requisitos que ele quer. Tem vagas que são de entrada, bem de entrada, por exemplo, lavador de pratos, cleaner, né? Que são vagas que não exigem, que você pode simplesmente falar, olha, eu não exijo experiência, porque eu vou dar um treinamento. E aí está tudo bem, né? Você não vai precisar comprovar nenhuma experiência. Mas se o empregador pede 6 meses, 1 ano, 2 anos de experiência, mesmo que você tenha comprovado através da qualificação, porque vamos supor que você não tenha experiência naquela área, Sim. Mas para a imigração, você substituiu a experiência pela qualificação. Correto. Beleza. Mas o empregador, se ele pedir, e aí é que está, porque muita gente consegue o trabalho depois do job check já feito, então o job check não foi construído com o perfil do aplicante. Entendi. O cara está precisando contratar, apareceu alguém lá, bateu na porta, mostrou, né, que tem jeito para aquilo, mas não tem experiência, o cara falou, pô, eu quero te contratar. Sim. E aí você vai olhar, ele não tem experiência nenhuma naquilo. Sim. E aí, mesmo que ele tenha sido, vamos dizer assim, liberado de comprovar a experiência para a imigração, porque ele tem a qualificação, para o empregador ele ainda tem que comprovar, porque aí o empregador está pedindo, não tem o que fazer. Isso acontece com vagas para cima, tipo, porque a gente tem ali os níveis, né, de habilidades, né? Então, o nível 1 na ANSCO é o nível mais alto e o nível 5 é o mais baixo. Então, os níveis 4 e 5, que são níveis de entrada, o empregador ele até consegue fazer a vaga sem exigir uma experiência, o que também não é comum. Eles sempre pedem pelo menos ali 6 meses de experiência, quando é vaga assim. A não ser que ele esteja preparando já a vaga já com um perfil em mente. Ó, eu quero contratar esse cara aqui. Sim. E aí eles fazem isso. Sim. Mas, do contrário, ele vai pedir em média 6 meses. Aí você vai subindo, aí eles pedem já 1 ano, pedem 2 anos, os mais ali, o nível 1, 2 é 2 anos, 3 anos, Sim. e assim por diante, entendeu? É a experiência. Então, você tem essa questão. Se você não tem experiência nenhuma, mas mesmo tendo qualificação, se o empregador pede a experiência, aí, a não ser que ele tenha boa vontade de refazer tudo de novo. Mas aí também fica estranho, por exemplo, você consegue um emprego, estou dando um exemplo aqui, sei lá, como chefe. Chefe é nível 2 na ANSCO. Pô, não dá para você chegar para o cara e falar assim, não, eu quero fazer uma... Não é que não dê, mas a imigração ela vai questionar, falar assim, não, peraí, você quer contratar uma pessoa de chefe sem experiência nenhuma? Tá estranho. Tá estranho isso aí, porque esse cara Sim. vai chegar já na cozinha para ser treinado, tipo, o cara tem que chegar pronto na cozinha, né?
Então, a imigração, ela, já aconteceu isso. Uma empresa, um restaurante na época me procurou, eles já tinham feito tudo, o anúncio, o anúncio estava pronto, eles não quiseram fazer de novo. E eles, no anúncio, eles não pediram experiência nenhuma. Segundo eles já estavam procurando uma pessoa, era para ser gerente do restaurante, que não é um cargo tão simples, ser gerente de um restaurante. Assim, inacreditavelmente, ninguém tinha aplicado para a vaga, porque era num lugar muito remoto. Era um restaurante que ficava perto de um hotel, alguma coisa assim. A gente aplicou para a vaga, a imigração enrolou uns 5 meses até aprovar. Uau! No final eles aprovaram, mas assim, eles fizeram entrevista com os donos, porque eles falaram, cara, não faz sentido você estar pedindo um gerente sem experiência. Sim. Como que o gerente não vai ter experiência? E eles falaram, cara, você vê, ninguém aplicou, a gente procurando, e aí no final eles, assim, com muita resistência, eles aprovaram. Mas poderia ter negado, né? Então, assim, não é tão simples assim, né? Tem que ter fundamento, tem que seguir a receita de bolo. Exato, exato. E só para encerrar, também o que ninguém conta é exatamente isso aí que você falou agora. Outras pessoas podem se interessar por essa vaga e aconteceu comigo, tá, Antônio? A tal da Nayane, que se eu conhecesse a Nayane, eu dava vontade de arrancar o pescoço dela, que ela me deu trabalho. Porque a imigração perguntou para o Márcio, na época, né, Márcio? Por que a Bruna e não a Nayane? Então, já deu uma trabalheira, porque tivemos que incluir tempo de serviço, tempo de experiência. Então, assim, socorro Deus, né? Então, são coisas que você não vê por aí, né? Sim. Que ninguém te conta e que a gente tem que aproveitar uma advisor aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Sim. Bora, então, falar sobre caminho de residência via estudo, né? Sim, Até porque é a mãe, é coração de mãe mesmo, a baita porta de entrada. Bora começar pelo Master aí, Antônio? Isso. Então, o caminho via estudo, assim, é porque existem 2 aspectos aí no caminho via estudo. O primeiro é pela qualificação propriamente dita, né, que dependendo do que você vai estudar, se for via SMC, que é a Skill Migrant, que é a categoria de pontos, eles vão te dar, a qualificação vai te dar um número de pontos, que a gente vai falar daqui a pouco, ou se for uma qualificação que esteja na Green List, que te possibilite um pathway ali para um caminho para chegar na residência via Green List, ela vai te dar também ali o post-study, né? O que acontece o mestrado é a única qualificação que não há restrições. Em qualquer área que você for estudar, o mestrado, ele vai te dar a possibilidade de ter o visto de trabalho post-study de 3 anos, ele vai possibilitar você trazer a família, então a esposa ou o marido, né, vai ter o visto de trabalho ali pelo período de estudo e posteriormente pelos 3 anos também, e os filhos em idade escolar de 5 a 19 anos poderão estudar gratuitamente na Nova Zelândia. Então é um pacote mais, assim, o melhor custo-benefício que tem hoje é o mestrado, num caminho via, por exemplo, SMC, que é o Skill Migrant, que é onde o aplicante tem, para aplicar para a residência, tem que fazer 6 pontos, você consegue, só o mestrado já te dá 5 pontos, então você teria que conseguir 1 ponto a mais, que aí você consegue trabalhando 1 ano em um emprego qualificado, né? E aí você tem aí o visto de trabalho post-study de 3 anos, desses 3 anos você precisa de 1 para poder chegar na elegibilidade da residência. E aí, emprego qualificado, entende-se que rapidamente, né, porque senão o assunto começa a fugir muito do foco, Sim. Mas emprego qualificado é um emprego que seja considerado nível 1, 2 ou 3 na ANSCO. A ANSCO é um banco de base, um banco de dados que classifica as ocupações, as profissões, os cargos, as funções, né? Em 5 níveis, a gente praticamente só usa os níveis 1, 2 e 3 por emprego qualificado, ganhando a média nacional, que seria ali, hoje o valor vai aumentar agora em agosto, todo ano é revisado, assim como é o salário mínimo, vai aumentar para 33,56. É o mínimo que você precisa ganhar a hora, né? No mínimo 30 horas por semana, para que esse emprego seja considerado qualificado. Então, esse é o mestrado. Da pós-graduação para baixo, aí a gente tem 2 situações diferentes. Uma situação é o visto de post-study, a gente tem que separar, senão as pessoas confundem. Não, né, Antônio? Uma situação é o post-study, esquece post-study agora. Eu estou falando de possibilidade de dar visto para o partner, o cônjuge, e, consequentemente, para as crianças. Da pós-graduação para baixo, se a qualificação estiver na Green List,
Não é a profissão, isso que as pessoas confundem. É a qualificação. Por exemplo, TI está na Green List, mas não tem nenhuma qualificação listada de TI na Green List, porque o requisito de TI na Green List não é qualificação, é salário. Cada profissão na Green List tem os seus próprios requisitos. Não é um requisito para todo mundo. Tem que olhar lá qual é o requisito. Então, por exemplo, Early Childhood Teacher, né? Professor de pré-escola, está na Green List. Aí você tem que olhar lá quais são as qualificações. O bacharel está valendo, o diploma está valendo, a pós-graduação não entra, mestrado entra. Então, você tem que olhar lá se o nome daquela qualificação está na Green List. Fazendo uma comparação na prática, uma pessoa vai fazer um bacharel ou uma pós-graduação em TI. Pode levar o partner? Não, porque não está na Green List. Então, é assim que funciona. Daí, a outra questão, é o que não tem nada a ver com isso, é o post-study. Tá? Então, no post-study, a gente tem bacharel e pós-graduação. Você vai sempre ter, independente de estar na Green List ou não, você sempre vai ter o post-study, que é o espelho, a duração é o espelho da duração do curso. Então, se um bacharel de 3 anos, o post-study será de 3 anos. Se você faz uma pós de 1 ano, o post-study é 1 ano. Abaixo de bacharel, e aí vai entrar os diplomas e os certificados, o post-study, ele só vai ter se tiver na Green List. Ótimo. Tá? E é por isso, gente, deixa eu te interromper, que aquele curso da área da saúde, né, que é o bam aí, de cuidador de idosos, o pessoal fala, né, saúde mental, ele não está, de fato, na Green List, né, Antônio? Não, então, por isso que você, mesmo sendo ali um level 4, um level 5, ele não te dá um visto pós-estudo, por não ser da Green List, né? Exatamente. Fala melhor aí, Antônio, sobre esse curso. Que as pessoas confundem existe uma categoria específica para, a gente chama de Care Workforce, tá? Que é a força de trabalhadores, de cuidadores, né? A imigração criou uma categoria que funciona similar à Green List. Assim, a Green List, ela é composta por 2 subgrupos, o Tier 1 e o Tier 2. O Tier 1 são as profissões consideradas mais qualificadas, por exemplo, engenheiros, TI, auditores, professores, etc. E o Tier 2, eles são, vamos dizer assim, profissões mais técnicas, né? Por exemplo, mecânico de automóvel, soldador, eu não lembro agora se soldador está na Green List, mas assim, são profissões mais técnicas, tá? A diferença do caminho de residência entre o Tier 1 e o Tier 2, o Tier 1, você consegue um emprego atendendo aos requisitos da Green List, e isso é muito importante reforçar, você vai via Straight to Residency, ou seja, conseguiu um emprego hoje, tenho todos os requisitos, amanhã eu aplico para a Green List. No Tier 2, você vai via Work to Residency, então você vai trabalhar 2 anos para chegar na residência, tá? Não tem relação nenhuma com pontos. Pontos é SMC, Skill Migrant, tá? Não misturem as 2 categorias. E aí, via a categoria do Workforce, ela oferece um caminho similar ao Tier 2 da residência, tá? Da Work to Residency, da Green List. Então, se você faz um curso, por exemplo, o certificado em Wellbeing para trabalhar como cuidadora, você conseguindo uma oferta de emprego como cuidadora, você trabalhando 2 anos nesse emprego como cuidadora, ao final de 2 anos você vai poder aplicar para a residência. Tem que ser o mesmo emprego, Antônio? Não precisa. Acumulado. Pode ser acumulado. Pode ser acumulado. Ok. E comparando com aquele da área de construção, que é um curso ali de 2 anos também, aí ele já vai direto, se ele pegar... Hoje, por exemplo, esse visto, esse curso de Certificate Level 4 em Wellbeing, ele não te dá um visto pós-estudo porque não está na Green List. Sim. Tá? E, assim, a imigração recentemente fez o anúncio lá, né, das coisas boas vão vir aí a partir de novembro. A gente vai ter aí 25 horas de permissão de trabalho, ao invés de 20, atualmente são 20 e aí vai passar para 25, que é ótimo, né? Sim. E eles anunciaram também que em breve vão anunciar mais coisas novas
E uma das coisas novas que eles vão adicionar é que cursos que não estão na Green List, por exemplo, um Well-being, eles vão dar um visto pós-estudo de 6 meses, para que a pessoa consiga encontrar emprego na área, porque não faz sentido você fazer um curso, né, de Well-being, por exemplo, e aí ao final, tudo bem, que durante o programa você já vai estar trabalhando 20 horas ali, num local onde tem relação com o seu estudo, né? Tem muitas casas de idosos, enfim, tem muitos centros aí que dá para trabalhar como cuidadora, o cuidador, né? E aí, ali mesmo, você já vai estar negociando com o empregador e falar, ó, meu curso está acabando e tal, e o empregador provavelmente vai te dar essa possibilidade de aplicar para um visto o nome do visto é o Accredited Employer Work Visa, né? Que é o famoso sponsor, né? Que as pessoas falam. Mas se você tem passar a ter direito a um visto de 6 meses, você fica mais tranquilo, né? Claro. E aí isso é uma coisa que a imigração vai implementar, pelo menos foi o que eles anunciaram, está escrito, não foi eu que estou falando. Vamos ficar na torcida. Está escrito. Os que já têm o visto post-study, por exemplo, que está na Green List ali, um New Zealand Certificate, um New Zealand Diploma em Construction Management, por exemplo, que são de 2 anos, o Level 6, você vai ter um visto de trabalho post-study de 2 anos. Então, está tranquilo, você não precisaria desses 6 meses, né? Mas aí ele conseguindo uma ocupação, aquilo que você falou, ele já pode ir direto, não precisa esperar os 2 anos, por estar na Green List. Porque assim, essa qualificação, New Zealand Diploma in Construction Management, ela serve para algumas profissões dentro da Green List. Sim. Não é só para uma. Esse curso está em algumas opções. Algumas opções é Tier 1, outras opções são Tier 2. Então, se você faz esse curso, consegue um emprego numa ocupação que é Tier 1, você vai no Straight to Residency. Se você consegue em alguma ocupação que é Tier 2, você vai no Work to Residency. Que aí o Straight to Residence é aquele que já vai direto, você não precisa ficar 2 anos. Então, não confundir, Antônio, por favor, eu aprendi, hein? Porque, gente, é o tempo todo, coitado do Antônio, eu pergunto. E às vezes, né, Antônio, eu pergunto de fato. Eu sei, Antônio, eu sei que eu pergunto a mesma coisa, mas eu fico com medo de falar, porque depois eu me lasco. Não, é melhor perguntar do que passar informação errada, né? Isso eu não sou de baixo, então assim. Ai, eu já fico com vergonha. Eu falei, meu Deus, mas eu sou loira, ó. Eu sou loira, eu posso perguntar 1000 vezes, Antônio. Ótimo. Então, essa pergunta é definida aí. Por quê? Porque a gente está com ótimas opções, com bolsas de estudo assim, 35% de desconto, 25% de desconto para nós brasileiros, né? A gente tem esse benefício de ganhar um desconto a mais, diferente, né, de outras nacionalidades. Então, a gente sai ganhando em relação a isso. Estou com vários estudantes já, né, que o Antônio aplicou, inclusive, fazendo esse curso aí, e já na torcida para ele. Eu acho que a Janes, inclusive, vai pegar esse de 6 meses pós-estudo, então, né? Porque ela vai se formar, ela começou agora, vai se formar só ano que vem, então, se vier mesmo... Se sair a tempo, né, eles não deram data ainda, mas eu imagino que seja esse ano ainda, né? Sim, tomara. E aí, uma pergunta que fizeram aqui, ainda bem que eu abri meu celular para colar, quando se vai com o visto de partner, né, nesse caso, qual que é aquela comprovação financeira? E quando é visto de estudante, 20 mil anual, isso, já sabemos, isso. E partner, 5 mil, sabe de cabeça? É 5 mil fixo. E filho, é assim, estudante é 20 mil por ano. Então, se você vai fazer um mestrado, por exemplo, de 1 ano, é 20 mil. Se o mestrado for de 1 ano e meio, é 30 mil. O partner, independente do tempo do visto, ele vai ser sempre 5 mil fixo. Não importa. Os filhos seriam 30% do aplicante principal. Então, seria 6 mil por ano. E outra dúvida que veio surgindo, ai, meu Deus, esqueci, mas era alguma coisa... por exemplo, a pessoa já está na Nova Zelândia hoje, aí agora vai aplicar para um mestrado, independente para que vai aplicar. Tipo um contrato de residência, já valeria para substituir um pouquinho dessa comprovação financeira? Não, vamos lá, quando você
trazendo isso para a vida real, né? Vamos lá, eu estou indo lá para estudar um mestrado, aí a minha esposa vai ter o direito ao visto de trabalho aberto, né? De partner. Terminei o mestrado. E durante esse período que eu estiver estudando mestrado, a minha esposa, ela pode trabalhar, né? Tá ali, o visto aberto, trabalha para quem ela quiser. Se ela conseguir um emprego permanente, e aí eu digo permanente no mínimo 30 horas por semana, permanente e full-time, que seria no mínimo 30 horas por semana, esse contrato a gente pode utilizar como complemento na comprovação de renda da família para quando eu terminar o mestrado. Porque quando eu terminar o mestrado, a minha comprovação é como? Para o visto post-study, ele é 5 mil fixo, né? Eu não tenho, mesmo o visto sendo de 3 anos, por exemplo, eu tenho que comprovar 5 mil. A minha esposa também tem que comprovar 5 mil fixo. Só que as crianças, elas comprovam 6 mil por ano. E aí são 3 anos, você vai dar 18 mil, né? Pelos 3 anos. Se forem 2 filhos, vai dar 36 mil. Se você tem um contrato, por exemplo, anual aí de, sei lá, 60 mil, que não é nada absurdo, você pode utilizar esse contrato como comprovação de renda. A imigração não tem uma receita de bolo dizendo, olha, o percentual de contrato é esse, o resto você tem que ter na sua conta corrente. Não tem isso. O que eu fiz até hoje, assim, e a gente vai pela experiência, foi uma composição de, assim, o máximo que eu cheguei, né, foi uma composição de 60%, 40% com dinheiro em conta, e o resto foi comprovado com o contrato, né? Sim. E aí a imigração aceitou. Eu nunca fiz uma aplicação, por exemplo, com 100% do contrato. Tá. Eu não sei o que a imigração falaria a respeito, sim, mas eu não arriscaria. Sim. Né? Mas você acha que, você citou o exemplo aí de visto pós-estudo, você acha que rolaria esse mesmo exemplo, porém, para um novo visto? Tipo, ele está saindo de um Work Holiday Visa, e aí ele vai aplicar agora para um visto de mestrado, só que ele não está com tanta grana. Você acha que ele conseguiria economizar esse valor da comprovação financeira mostrando um contrato de trabalho? Por exemplo, se eu estou indo para lá, eu sou um estudante, e eu tenho uma tia lá, uma madrinha, sei lá, um tio, um primo que mora lá, um irmão que já é residente e trabalha, e ele está me garantindo uma acomodação, eu não preciso gastar com acomodação, aí nesse caso especificamente, sim, eu não preciso comprovar a acomodação, então a comprovação financeira, ela deixa de ser $1.667 por mês, que é o valor mensal, né? Que se você multiplicar por 12, isso aí vai dar 20 mil ano. Sim. Ela passa a ser de... Eu coloco... Eles normalmente descontam $800 desse valor. Então, eu colocaria ali uma comprovação de 800, 750, $800 por mês, né? Para comprovação. Mas aí é somente nesses casos. Entendi. Se eu tenho uma família, assim... Né? Quem que vai bancar uma família? Quem que vai dar uma acomodação inteira para uma família? Entendi. Composta, por exemplo, marido, esposa e 2 filhos. É muita gente. A imigração dificilmente aceitaria. Pode ser que não aceite. Aí, já pegando a consultoria aqui para esse futuro estudante, que é só ele e a esposa, se ele arrumar alguém lá, ficar na casa de alguém que já é residente e arrumar uma carta... Mas tem que ser bem convincente, assim, a pessoa, de preferência, tem que ser um familiar. Entendi, tá. Entendeu? Tá. Porque isso é uma coisa que, assim, fica o discretion, né? Fica a decisão do Immigration Officer. Fica mexendo do humor da pessoa lá na hora. Eu tive um caso em que o Immigration Officer, ele questionou. Entendi. Só que aí a gente demonstrou, fez uma carta enorme, mostrou um monte de foto, mostrou uma relação e tal, aí ele aceitou, porque ele falou para mim, não, nas instruções não tem nada que diga que eu sou obrigado a aceitar isso. Não nessas palavras, né? Porque eles são sempre muito educados. Mas foi basicamente isso. E foi a única vez que aconteceu. Mas a gente conseguiu reverter. Então, assim, se você pega alguém que você não tem relação nenhuma, eu conheci essa pessoa quando eu cheguei, há 1 ano atrás, mas ela é um anjo na minha vida e ela está me deixando morar aqui de graça. Não é... Haverá questionamentos, provavelmente. Exato. Aproveitando aqui o gancho de questionamentos, bora falar sobre comprovação financeira aí, que agora, né, é sempre bom firmar ali
que sempre ficou, eu principalmente, fico assim, ó, você vai precisar apresentar os 3 ou 6 últimos extratos bancários, né? Como Olha, é que está a sua relação aí em relação a isso? eu não abro mão dos 6, porque às vezes já tive vezes de enviar 5 meses, mas 3 meses, a imigração ela tem o direito de voltar e pedir 6. E aí, se você está escondendo alguma coisa, a imigração fala assim: opa, então você me mandou 3 porque você estava escondendo alguma coisa. Então, Sim, é melhor você mandar os 6 e explicar o que tem que ser explicado do que, entendeu? Do que enviar algo que eles peçam depois e descubram alguma coisa que você não queria mostrar. Isso sim, não é bem visto por eles, sim. entendeu? Cartão de crédito, pode ou não pode? Eu já sei a resposta, mas deixa o Não Antônio pode, falar. não pode. Para visto de turista, eles aceitam. Para visto de estudante, no passado aceitavam, mas já tem aí uns 3 anos que eles não aceitam mais. Então, cartão de crédito não pode. Bom, acho que falamos sobre tudo aqui, né? Falamos sobre green list, né? Sponsor, Sim, comprovação financeira agora. sim, Vamos amadurecer, gente, esse perfil de vocês aí, você que sonha em viver, né, no exterior. Gosto de fazer um comparativo, Antônio. Eu não sou expert em Austrália, não sou expert em Canadá, Estados Unidos, mas eu falo que a Nova Zelândia, de fato, disparo assim na frente. Segurança, comparando um pouquinho com a loucura de Estados Unidos, né? Eu acho que ganha a questão disso, comparando com os Estados Unidos, porque Canadá e Austrália, segurança também é legal, né? Esses 3 países estão no top 10 aí, com certeza. E a Nova Zelândia sempre está no top 5, né? Sim, sim, Sempre, falando de sempre. Às segurança. vezes é top 1, às vezes é top 2, às vezes reveza ali entre top 1 e top 3. Eu não sei se a Austrália, não lembro se a Austrália e Canadá ficam no top 5, mas no Sim, top 10 com certeza ficam, né? sim. Planejamento financeiro, dólar neozelandês sempre é mais baixo, então para você Sim, alcançar ali os valores acaba ficando melhor também, sim. né? E em termos de, se eu não me engano, a comprovação também, não só a conversão da moeda, mas o valor absoluto em dólar exigido pelo, eu não lembro agora de Canadá, mas a Austrália é bem maior do que a Nova Zelândia. A começar pela taxa do visto, né, do Sim. estudante, 2 que mil dólares australianos, né? Aumentou. exato. E Nova Zelândia aí 850 para quem está aplicando fora, então está sendo Sim. uma mãe, né, Antônio? Sempre foi, a Nova Zelândia sempre foi mais, é o que eu sempre falo, é o caminho do meio, né? É o Sim, caminho do meio. E assim, o país foi meio que obrigado a aumentar essas taxas no ano passado, quando a Austrália deu esse rompante aí de acabou a bagunça e agora vai tudo ficar mais caro e a gente não vai negar esses vistos aí, quem não tiver propósito vai embora, enfim. A imigração da Nova Zelândia se viu obrigada a dobrar os preços, porque era 430 para aplicar um visto de estudante. Só que o que a imigração entende? Esses países todos, eles se estudam, né? Tem um departamento da imigração da Nova Zelândia que vai ficar monitorando o tempo todo o que a Austrália e o Canadá fazem, e vice-versa, e vice-versa. Eles estão sempre se estudando. Então, mexe uma peça de xadrez aqui, o outro vai lá e mexe lá. Por quê? Porque eles estão à procura do mesmo público. São pessoas, mão de obras produtivas, né? Futuros imigrantes, mão de obra qualificada e produtiva, com um perfil que é muito similar para todos os países. Então, sim, tem pouco, assim, vamos colocar que seria uma escassez de profissionais e todos esses países buscando os mesmos profissionais. E aí a imigração da Nova Zelândia falou, pô, eu não posso manter os preços como estão agora, porque vai vir uma demanda absolutamente muito grande e o país, geograficamente, não dá para ter um estouro de boiada assim e chegar todo mundo de uma vez. Né? sim, Então, eles aumentaram também. Quando a Austrália aumentou, assim que a Austrália anunciou, a imigração da Nova Zelândia foi lá também sim, anunciou, para poder conter um pouco essa demanda, porque a demanda, da mesma forma que esses países querem os imigrantes também querem sair dos seus países de origem. E aí a demanda ela vai continuar existindo. Então, por exemplo, se hoje eu estou insatisfeito no Brasil, eu quero imigrar, eu posso até começar procurando para o Canadá, mas se o Canadá não está bom para mim, aí eu procuro a Austrália. Se a Austrália não está bom para mim, eu vou procurar a Nova Zelândia. A primeira coisa é você querer sair do país. E aí depois você vai atrás dos destinos. Hoje a Nova Zelândia já é um destino procurado como primeira opção por muita gente.
No Sim. passado não era, no passado era uma alternativa. Era o último ali. Era uma alternativa, né? Mas aos poucos ela está sendo descoberta, porque de fato é um país formidável para se viver em termos de segurança, educação, saúde, né? Tudo isso. Antônio, obrigada. Bora faz um convite aí para o pessoal te conhecer melhor, seu site, tem coisinha que eu sempre estou colando informação lá também. Tem no meu site lá, é migratonz, né? migratonz.com.br é o meu site. Eu tento manter as informações ali sempre atualizadas. Se precisarem entrar em contato comigo ali pelo site, tem um canal ali de Fale Comigo, pode me mandar mensagem, ou se vocês quiserem também pelo meu WhatsApp, 19 99 177 2626, pode mandar mensagem no WhatsApp também que a gente conversa. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Já coloca nos comentários. Bruna, me ajudou em X coisa. Bruna, descobri Y coisa. Bruna, não ajudou, não respondeu nenhuma dúvida minha. Coloca aqui sua dúvida, vai. E você já me segue no Instagram? Vou colocar aqui embaixo também na descrição. Só clicar, bora lá me seguir, que lá eu fico, né, diariamente, fofocando, papeando, tirando dúvidas por mensagem. E é isso, vamos nos falando, tá? Beijo!